1815, Congresso de Viena. As maiores potências da Europa decidem o destino de um país que não deveria existir. Sem petróleo, sem mar, 60% do território, montanhas impraticáveis. Grã-Bretanha, Áustria, Prússia, Rússia, todas concordam. Este país nunca será relevante. Então, decidiram transformá-lo em zona neutra, uma espécie de corredor entre impérios de verdade. 2025, PIB per capita, $103.000, terceiro maior do mundo. Em cada 7 suíços é milionário. 11,6 trilhões de dólares sob gestão bancária. Essa é a história de como um país sem nada roubou tudo e ninguém percebeu até ser tarde demais. Vejamos os fatos. 1815, a Suíça tem zero acesso ao mar, 60% de montanhas inabitáveis. Zero petróleo, gás, carvão, zero exércitos comparáveis às potências. Qualquer analista racional diria: este país está condenado. A Suíça era como chamar um nada geopolítico. Nem França a queria anexar, não valia o esforço. Então fizeram o que fazem com terrenos inúteis. Transformaram em zona neutra, tipo um terreno baldio diplomático. Mas havia um problema: a Suíça tinha uma indústria, mercenários. Desde 1506, os melhores soldados da Europa eram suíços. Eles vendiam violência ao melhor lance. Até hoje o Vaticano só confia em guardas suíços. Por quê? Porque durante séculos eram os únicos que não traíam, se você pagasse. 1848, Constituição Federal Suíça, artigo que bane o mercenário. De uma hora para outra, a única indústria rentável do país desaparece. E aqui começa a engenharia. 1914, Primeira Guerra Mundial, Europa em chamas. Famílias ricas de Londres, Paris, Berlim fazem a mesma pergunta: onde colocar o dinheiro? Não pode ser na França, está sendo bombardeada. Não pode ser na Alemanha, está falindo. Não pode ser na Inglaterra, está gastando trilhões na guerra. E aí alguém percebe: a Suíça não está na guerra. Eles não escolheram a neutralidade, foi imposta. Mas em 1914 descobriram que neutralidade valia ouro, literalmente. Durante a Primeira Guerra, os fundos geridos por bancos suíços triplicam. Mas não era só segurança física, era a tríade perfeita. 1904, Lei do Segredo Bancário oficializada. Mas a verdade, bancos suíços já ofereciam contas numeradas desde o século XIX. Não eram anônimas, apenas discretas, muito discretas. Durante a Segunda Guerra, a Suíça faz o impensável, aceita ouro de ambos os lados. Nazista, bem-vindo. Aliado, bem-vindo. Judeu, fugindo, bem-vindo. Se tiver dinheiro, bem-vindo. Milhares de famílias tentaram depositar o ouro em Zurique. Em 1942, eles disseram que precisavam de documentação. Não tinham. Morreram em Auschwitz. 1945, Europa em ruínas. Todas as infraestruturas industriais destruídas, exceto uma, a Suíça. E aqui está o golpe de mestre. Enquanto a Europa reconstruía, quem produzia as máquinas, os relógios de precisão, os instrumentos cirúrgicos, os componentes farmacêuticos? A Suíça. Mas neutralidade não é pacifismo. E a Suíça entendeu isso muito antes de todo mundo.
Anos 1930, Plano Reduto Nacional. A Suíça minou 2 a 3 mil pontes, túneis, estradas, o túnel de Gotthard, 3,5 toneladas de explosivos, o suficiente para bloquear a passagem por anos. A ordem era clara: se fossem invadidos, destruiriam tudo, pontes, túneis, estradas. Vencer? Não precisávamos. Só precisávamos ser caros demais. Estratégia final: recuar para os Alpes. 430 mil homens num país de 4 milhões, proporcionalmente. Mais que França, mais que Alemanha. E funcionou. Hitler nunca invadiu. Por quê? Custos estimados: 200 mil soldados, ganho estratégico, zero. Suíça não tinha recursos que justificassem exatamente. A Suíça não tinha nada que Hitler quisesse, exceto os bancos. E se invadisse os bancos, o dinheiro dele desapareceria também. Século XXI, a Suíça enfrenta novo problema. A China produz tudo mais barato. Como competir? Resposta suíça: não competimos, fazemos melhor. Nestlé, a maior empresa alimentícia do mundo. Roche e Novartis, gigantes farmacêuticas. MSC, maior transportadora marítima sem ter mar. Patek Philippe, relógio de 31 milhões de francos, exportam mais por habitante que a China e Estados Unidos. Como? Enquanto França idolatra suas grandes écoles e engenheiros, Suíça valoriza igualmente o marceneiro e o PhD do Gucci. Resultado? PIB per capita de 103 mil dólares, terceiro do mundo. E salário mínimo não existe. Por quê? Porque sindicatos garantem que ninguém ganha menos que o digno. Mas todas as engenharias têm falhas, e as da Suíça estão aparecendo. 42% de proprietários de imóveis, menor da Europa. Canton de Zurique, 91% dos jovens não conseguem comprar casa. Alimentação, 58% mais cara que na França. E tem mais, 8,1% vivem abaixo da linha da pobreza. Noruega, 10,1%, França, 14,15%. Então, Suíça não é perfeita, mas comparada a quem? 2023, Credit Suisse colapsa. Investigações revelam contas de criminosos, traficantes, oligarcas. Mesmo com regulação de 2018, a cultura do sigilo permanece. Então, a Suíça é um modelo ou uma armadilha dourada. Vejamos o que sabemos. Transformou neutralidade forçada em vantagem bilionária. Vendeu segurança para todos os lados. Nazis e aliados. Construiu defesas que nunca precisou usar. Criou sistema educacional que valoriza trabalho manual. Mantém sigilo bancário, mesmo quando proibido. A Suíça aprova uma tese perturbadora. Você pode ter zero recursos naturais e ser mais rico que países com petróleo. Mas o preço? Criar um sistema tão perfeito que ninguém quer mudar nada, nem quando deveria. Hoje a Suíça enfrenta o mesmo dilema da Noruega. A produtividade cresce 0,3% ao ano, metade dos anos 90. Inovação concentrada em duas empresas, Roche e Novartis. E a 12º lugar mundial. França está em 5º. A pergunta que a Suíça se faz hoje: se você construiu um sistema perfeito, mas ele para de evoluir, ele ainda é perfeito ou virou uma jaula de ouro? Quando você conquista a perfeição, você perde a capacidade de melhorar. Não há sistema perfeito, só compromisso.